Nós este ano, eu estive a ver os números mais recentes, nós este ano estamos em Odiloca, que é uma barragem que serve o Barlavento, portanto a parte em Portimão, Lagos, por aí adiante, está com 7% de armazenamento. É horrível, esse número é horrível. 7%. O ano passado estava com 20%, portanto dá uma ideia que isto está pior que o ano passado. Depois temos Odileite, que é uma que está no outro extremo do Algarve, Castro Marim, portanto o último concelho, 18%, o ano passado estava com 50%. A barragem do Funcho também está mais baixa, mas sobretudo aqui, portanto, é Beliche. Beliche está com 16%, há um ano estava com 40%. Ora bem, isto é uma indicação de que nas barragens há, de facto, muito pouca água, e essa água não chega para as necessidades. Eu recordo-me da primeira vez que fui trabalhar ao Algarve para fazer uma reportagem, foi uma coisa para o Expresso, eu trabalhava no Expresso nessa altura. Eu tenho a impressão que foi por 84, 85, havia o governo do Bloco Central, salvo erro. Foi uma capa da então revista do Expresso, chamado O Algarve à beira da catástrofe. Muita gente no Algarve ficou muito furiosa com isso, e na altura havia os esgotos que eram desaguados nas praias, havia já um problema de falta de água. Mas na altura não havia ainda barragens, não é? A primeira barragem destas foi construída, que é Beliche, foi construída em 86. Depois há duas que são basicamente obras daquele antigo primeiro-ministro que ontem escreveu aqui no Observador, e que era também originário do Algarve, portanto, tinha a obrigação de conhecer a situação. Portanto, temos a barragem do Funcho, que é de 93, e a barragem de Odileite, que acaba em 97, mas pronto, estava quase pronto, ele saiu do governo em 95, estava quase pronta quando ele saiu. Só a de Odiloca é que é mais recente, é de 2009, aliás, ela começou a funcionar em 2011, teve uma vida conturbada, porque teve obras que tiveram que parar, um processo da Comissão Europeia, que teve muitos anos bloqueada. Agora, eu quando estive a ver, portanto, estas barragens, algumas delas até estão ligadas umas às outras por túneis. É o caso, por exemplo, do sistema de Odileite Funcho. Não, Odileite Funcho tem razão, estou a dizer bem, que está ligado por um túnel. Isto é muito comum nos sistemas hidráulicos. Nós temos mais barragens no país ligadas por este sistema. As pessoas não têm às vezes noção disso. E são os transvases? É isso que são os transvases? Não estamos ainda a falar de transvases, se bem que haja um caso ou outro, por exemplo, no Gerês, há um transvase da barragem de Vilarinho para a barragem de Caniçada. Eu gosto muito de barragens, portanto, e gosto muito de visitar barragens, já estive dentro de algumas barragens, já estive dentro na Casa das Máquinas, coisas assim, já estive num sítio que é absolutamente alucinante, ainda estava em obras, que é o sítio onde na altura ia ser construída a turbina. Não. Também estive em Foscoa no tempo das obras, antes de elas serem paradas. Não, estou a falar da barragem do Lindoso. Lindoso é uma barragem incrível, porque a barragem, só para teres uma ideia, a barragem do Lindoso, quando nós falamos nos sistemas hidroelétricos, isto é hidroeletricidade, portanto é um tema completamente diferente. Um dia talvez falemos aqui um bocadinho dessas coisas, mas há muitos túneis a ligar barragens, no caso do Lindoso, por isso, ou da Aguieira, ou da barragem do Alqueva. Estas barragens são as barragens em que há uma barragem mais pequena, a jusante, portanto, na parte mais baixa do rio, para onde eles turbinam, portanto, põem as turbinas a funcionar, lançam para lá a água, e quando há excesso de produção, e isso é muito importante para a energia do vento, o vento sopra mais de noite, e de noite há menos consumo, portanto, o que é que acontece de noite? Em vez de se desperdiçar a energia do vento, revertem-se as turbinas, e então as barragens que ficam numa cota superior chupam, por assim dizer, a água das barragens que ficam numa cota inferior e funcionam como uma espécie de pilhas gigantescas. Isto é o sistema... É muito interessante tudo isto, é assim muito fascinante. Bem, mas neste caso concreto, o que tinha sido no tempo, há 40 anos, havia um projeto para... Qual é o problema que aqui há? Estas barragens no Algarve dependem da água que cai no Algarve. Basicamente é isto, do que chove no Algarve. E aquilo que aconteceu no último ano, já vamos aos 40 anos atrás, ao tempo do aeroporto,
Digamos, no último ano choveu muito pouco no sul do país, isso é muito evidente, nomeadamente naquilo que falaste há pouco, que é o boletim do IPMA que saiu ontem. Digamos, as cartas são muito evidentes, é sobretudo o Algarve, o sul do Alentejo, mas sobretudo ali a zona onde tu gostas, a zona Sim. do litoral Sim, que também alentejano, que está muito mal. Portanto, e não há forma de fazer chegar água a essas barragens se não houver transvase, como tu disseste, de outros sistemas onde há abundância de água, que é uma coisa que os espanhóis fazem e dá sempre enorme confusão e enorme discussão. Por exemplo, para esta zona, para esta região, aquilo que está planeado é usar a água do sistema do Alqueva para a levar para o sistema, por um lado, do Mira. Portanto, do Mira é a barragem de Santa Clara, que é uma barragem que também está muito em baixo. Muito vazia, muito em baixo. Eu, por acaso, essa não fui ver onde é que estava. E, por outro lado, para a barragem de Odloca, que é que fica em Castromarim. E depois, a partir daí, ela é outra vez redistribuída. Estes sistemas, como tu disseste, em Espanha há muito, porque em Espanha tem há muitos anos um regadio muito extensivo e muito importante e muito relevante. Ora bem, em Portugal, nós começámos a fazer obras de regadio sobretudo a partir dos planos de fomento do final do anterior regime, portanto, é do tempo da barragem de Santa Clara, e o sistema de Santa Clara, o sistema do Mira, do Rio Mira, é um sistema talvez dos mais ambiciosos do país. Para quem nunca esteve na barragem de Santa Clara, é uma barragem bastante impressionante, porque é uma barragem de terra, portanto, que é uma coisa que nós estamos habituados às barragens que são um muro de betão, não é? Esta é uma barragem de terra, portanto é assim uma espécie de pirâmide muito alongada e tal, e portanto fazer ali mas muito grande. Portanto, sim, parece um lago gigante. É um lago, pois criou um lago gigante. Quando digo barragem de terra é o muro, não é? O muro, em vez de ser de betão, é de terra. E isso é muito alto e muito grande. É o maior do país é Santa Clara, o segundo maior é o de Leite. Eu às vezes confundo o de Leite com o de Louca, mas é o de Leite. Não, é o de Louca. O de Louca, perdão. O de Louca. Estes sistemas ficaram muitas vezes a meio. Ficaram a meio no sentido em que nunca se construíram todos os sistemas de distribuição da água e houve sempre muitos problemas na integração dos vários sistemas que eram muito importantes para isto funcionar bem. Vamos ver o que é que... Por isso eu digo que no Algarve, em concreto, o sistema deveria depender, inicialmente era a ideia, depender de um transvase de água, do Guadiana para Odeleite. Eu estou a olhar para isto, para Odeleite, que fica em Castromarim. Portanto, isto seria feito a partir de uma tomada de água na zona do Pomarão. O Pomarão, para quem não, o Pomarão é um sítio maravilhoso, lindíssimo. É lindo. O Pomarão era um antigo porto de saída do minério das minas de São Domingos. É um sítio muito, muito bonito. Mas não era, a tomada de água seria do outro lado do rio, não é? Portanto, do lado português. O Pomarão fica ali no limite da nossa fronteira com Espanha. E depois, a partir daí, haveria um tubo que nem tinha grande dimensão, 1 metro de diâmetro, 1,40 m de diâmetro, portanto é um tubo pequenino, que levaria a água do Guadiana para a barragem de Odeleite. E a partir daí, portanto, a barragem de Odeleite, que está só dependente do que chove no Algarve, ficaria menos dependente daquilo que chove no Algarve, porque poderia aproveitar uma parte da água do maior rio da região, que é, claramente, o Guadiana. Problema. Para isto funcionar bem, tem que haver o Alqueva. E tu ora perguntas, mas o Alqueva fica muito longe, o Alqueva cá em cima, porque é que o Pomarão é já quase lá em baixo, o que é que o Alqueva tem a ver com isto? E ainda por cima, porque a água não é tomada no Alqueva, é tomada diretamente do rio. Tem a ver com isto, porque de todos os rios portugueses, dos grandes rios portugueses, aquele que provavelmente tem um regime mais mediterrâneo, e já te vou explicar o que isso é o Guadiana. O que é que isto quer dizer? Aquilo que caracteriza o regime mediterrâneo é que chove no inverno e faz muita seca no verão. E, portanto, a diferença de caudal entre o inverno e o verão é brutal. Eu não sei se algum de vocês já visitou no passado e agora já é difícil porque a maior parte ficou debaixo d'água. Os moinhos de submersão do Guadiana. Os moinhos de submersão do Guadiana são uma coisa maravilhosa. Sim, visitei-os antes do Alqueva. Antes do Alqueva. Eu tive uma sorte porque fiz uma
mesmo antes do Alqueva ser fechado, pouco tempo antes, desci o Guadiana de canoa e andei a visitar alguns desses moinhos. O que é que são estes moinhos, para quem nunca viu e quem nunca lá foi? São moinhos que ficam no rio, naquele tipo de pequenas represas, açudezinhos que o rio vai tendo e que tem em todos os rios portugueses. Nos rios do norte são azenhas normais, casas normais, com aquelas rodas e tal. No Guadiana são, assim, uma espécie de casa-matas, como se estivéssemos num daqueles sítios, estivéssemos a ver um filme da Primeira Guerra Mundial. Portanto, são coisas assim, muito, muito atarracadas, muito baixinhas, redondas. Para quê? Porque no verão eles funcionavam e no inverno ficavam submersos. Portanto, no inverno desmontavam-se as partes móveis do moinho, não é? Portanto, as madeiras, aquela coisa, levava-se para fora dali e a água vinha, passava por cima e não destruía aquilo. Portanto, aquilo é uma coisa feita para destruir, para resistir às cheias, e muitas vezes são cheias muito violentas. Ora bem, um rio com este regime, que às vezes ficava praticamente seco no verão, não dava garantias de poder abastecer o sistema algarvio, porque não consegues tirar água de um rio que está já quase seco, que era o caso do Guadiana no verão. Por isso é que eu digo que dependia do Alqueva, porque a partir do momento que nós colocamos o Alqueva no Guadiana, digamos, o ciclo do Guadiana muda completamente. Portanto, ele passa a ter água regularmente, porque o ciclo já não depende da chuva, mas de nós abrirmos as comportas do Guadiana e, portanto, podemos controlar o caudal do Guadiana. Não podemos controlar os picos, mas podemos controlar a parte de baixo. E, portanto, o plano, que era um plano com 40 anos, era pegar precisamente em água do Pomarão e levar para o sistema algarvio. Como o Alqueva andou entorpecido e atrasou-se e era o construam, pronto, durante muito tempo, este plano foi esquecido. E pelo que eu consegui perceber, foi aqui há uns anos, 4, 5 anos, que uma pessoa que tivemos aqui, aliás, o ano passado, num programa que já fizemos sobre o problema da seca, e fizemos um ano, sensivelmente ano e meio, que foi o antigo Presidente da Câmara de Lisboa, portanto, perdão, agora de repente falhou o meu nome, Carmona Rodrigues, o antigo Presidente da Câmara de Lisboa, foi convidado uma vez para ir ao Algarve, fazer uma conferência sobre como é que se podia resolver os problemas da seca, e ele disse, há um projeto antigo e tal, mas uma coisa assim, quase para amigos, não é? Há um projeto, e de repente eles ressuscitaram isto, e isto recomeçou a andar, e já não há obras ainda, mas já houve concursos, já há estudo de impacto ambiental, mas portanto estamos mais ou menos a ver, podemos dizer, isto devia ter sido recuperado quando o Alqueva avançou finalmente, isto é, podia ser recuperado há 20 anos, ou há 25 anos, mas não, continua lá esquecido, uma obra esquecida, não é necessária, a gente constrói as outras barragens e chega, e não chega, porque, como eu disse, é preciso chover lá. E uma das coisas, por exemplo, curiosa, que eu achei muita graça, foi, nós vamos ter hoje aqui o antigo presidente do IPMA, o Nuno Miguel Miranda, e ele disse uma coisa muito curiosa, escreveu uma coisa muito curiosa esta semana, num artigo que saiu no Público, em que diz assim, os meteorologistas profissionais e amadores olham sempre, cada vez que chega a chuva, olham para onde está a chover, na esperança de que a chuva consiga passar pela Serra Algarvia. Porque a questão é esta, de facto, a maior parte da nossa chuva, da nossa umidade, dos nossos ventos sopram do norte. E o facto de existir ali uma serra faz com que seja preciso passar para lá da serra para chover a sul da serra. Portanto, no sítio onde eu moro, a serra é mais pequenina, é só a Serra de Sintra, chove mais do que abaixo da Serra de Sintra, muitas vezes, como toda a gente sabe, que eu tenho sempre aquela nuvem residente, sobretudo no verão, porque as serras têm esse efeito. E, portanto, se a chuva não conseguir passar por cima da serra para chover do outro lado, e obviamente passa muitas vezes, mas não passa em quantidade suficiente. E tende a passar cada vez menos. Que em qualquer serra não chove dos dois lados igualmente. Portanto, isto é uma observação. Vai-se de carro e percebe-se. Não é? Percebe-se. No litoral alentejano acresce que tem a outra serra de Odmira que serve de barreira à chuva. Sim. Portanto, nós estamos numa situação em que temos este drama, não chove, e a perspectiva é não vai chover muito mais no futuro. Porque todos os dados que nós temos sobre o impacto das alterações climáticas na Península Ibérica é que na região sul vamos ter secas mais intensas. Isto não é uma novidade. A primeira vez que eu li um estudo sobre isso foi, eu não queria exagerar, mas foi
pelo menos há 35 anos, porque eu li um estudo feito sobre isso, 30 anos talvez, portanto feito por um especialista em questões hídricas, e que na altura era um técnico português, estava em Bruxelas, e num estudo sobre as alterações climáticas isso foi apontado. É evidente que, entretanto, só houve reforço desta ideia, reforço quer por estudos, quer pelas evidências, não é? Nós estamos com um problema de seca na parte sul da península, e provavelmente na Andaluzia até está pior do que cá. Portanto, onde a seca já dura há 6 anos ininterruptamente. Nós, quando fizemos o tal programa, foi porque em todo o país havia uma situação de seca pior dos últimos 500 anos. Tivemos aqui até uma vez a falar como é que sabia que era a pior dos últimos 500 anos. Mas, agora, no resto do país não há a mesma situação de seca. A situação de seca está concentrada naquela região. E a perspectiva é que secas severas que aconteciam, 3 por década, portanto, e os agricultores e todos nós sabemos que as coisas acontecem e, portanto, preparava-se para isso, as pessoas tinham mecanismos para se prepararem para isso, a própria vegetação está preparada para isso. É diferente se nós pensarmos em secas de 6 por década, 7 por década, que é a perspectiva. Portanto, o que é que podemos fazer? Para não me estender muito mais. O que é que podemos fazer? Por um lado, temos que preparar aquilo que a engenharia pode ajudar a resolver este problema. Como disse, há obras infraestruturais que vão desde o perímetro do Mira até ao sistema Odeleite, ao sistema de Odeleite, que tem projetos com décadas que nunca foram concretizados. E, portanto, é necessário concretizá-los. E concretizá-los sem manias, não é? O Bloco de Esquerda pôs na Assembleia da República, quando foi noticiado que o sistema de levar água para o Odeleite ia funcionar, entregou um projeto de lei, uma moção, não sei exatamente o que é que foi, para dizer que essa água não pode ser usada na agricultura. É só para o consumo humano e para os turistas. Quer dizer, eles não diziam turistas também, mas no fundo era o que eles estavam a querer dizer. Não pode ser usado na agricultura. O que é, na minha perspectiva, um disparate. O consumo de água no Algarve, apesar dos golfos e apesar do turismo e apesar de tudo isso, é, sobretudo, um consumo agrícola. Porque o modelo agrícola do Algarve é muito baseado em culturas que não precisam de inundações, mas precisam de água. Portanto, nós temos a laranja, temos as estufas, que também necessitam de água, quer dizer, mas elas estão feitas para proteger também da falta de água, e nos últimos anos houve uma evolução grande nestes sistemas para usar a água da forma mais racional possível. Portanto, já não estamos naquele tempo, quando eu era miúdo e andava aí pelo campo, que às vezes andava, não é? Apesar de ser um lisboeta, uma das coisas que achava graça era que eu gostava muito de ir atrás dos agricultores que andavam, ao fim do dia, com uma enxada, andavam a levar os regos de água para um lado ou para o outro. Era uma coisa... Hoje em dia já não se faz assim. Está tudo cheio de tubos de plástico, com furinhos, rega gota a gota, computadores, drones. Há sistemas muito sofisticados que permitem usar de forma muito mais racional a água, porque a água é um custo, tem um preço, não é? Os sistemas de distribuição de água na agricultura tinham perdas superiores a 50%. Sim, quer dizer, e alguns ainda devem ter. Mas de facto, quer dizer... Esse é outro dos problemas. Nós temos um problema de grande desperdício de água. Primeiro, por mau uso. Ontem o Macário Correia estava muito zangado por estarem a regar os jardins de Faro. As rotundas. As rotundas de Faro. Imagino-se os relevados cá nas rotundas, estarem a regá-los numa altura que também estava a chover. Portanto, deve ser um sistema automático, chega àquela hora, liga, chova ou não chova, portanto é uma irracionalidade. Portanto, o sistema, provavelmente um microcomputador poderia permitir resolver esse problema facilmente, mas independentemente disso, há uso irracional, há pouco uso de água reciclada, apesar de no Algarve já haver muitas experiências para rega, sobretudo, mas há muitos países que para resolver este problema têm 2 sistemas de distribuição de água. Israel, não é? 2 sistemas, e a gente vai sempre dar em Israel. Tem 2 sistemas de distribuição de água, um com água limpa para consumo, para nós bebermos, lavarmos, para cozinhar, para essas coisas todas, e outro que serve apenas para
para os campos de golfe, para os nossos jardins, para lavar carros, para coisas desse género. E essas coisas funcionam ao nível macro ou ao nível micro. E da outra vez, quando fizemos o programa, disse, no sítio no micro sítio onde eu vivo, eu já tenho um sistema desses para regar a horta. Para regar a horta e o pomar. Ou seja, Israel reciclará quase 90% da água, dos efluentes e das águas. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Eu tenho um sistema desse para regar o pomar montado há 2 anos. Enfim, 2 anos. Uhum. Quando foi montado, nós candidatámos-nos a um subsídio europeu que ainda não recebemos. Portanto, quem depende de políticas públicas, se eu dependesse disso, não tinha nada ainda, não é? Portanto, aquilo continuava na mesma. Mas quem depende de políticas públicas muitas vezes fica pendurado por uma máquina pública que de facto funciona muito, muito mal. Mas feito este pequeno parênteses, um bocadinho com interesse próprio, digamos assim, mas feito este parênteses, continuando. Há outra questão que também está muito atrasada no Algarve e que muitas pessoas tinham problemas, que é a dessalinização da água do mar. Esses sistemas estão cada vez a ser mais usados um pouco por todo o mundo e não vão e já têm graus de eficiência muito elevados no sentido daquilo que é importante, quanto é que custa a água dessalinizada. Portanto, estes sistemas têm que estar associados a sistemas de energia renovável, porque isto exige muita energia e tem que fazer bem as contas, mas estamos atrasados, mais uma vez estamos atrasados, agora já está também em construção, finalmente. E depois é necessário gerir bem toda a água que existe, o que não é apenas a água das barragens, porque no Algarve há outro sistema muito importante e muito sensível, que é o sistema dos aquíferos. Os aquíferos são as águas subterrâneas. As águas subterrâneas do Algarve têm um problema de, se forem sobreutilizadas, entra uma cunha salgada, portanto a água do mar entra por baixo, digamos assim, e estraga os aquíferos. Depois não podes usar água salgada para nada, não é? Portanto, se usares água salgada para regar, estragas tudo, não é? Portanto, acabou. Claro. Todos nós sabemos isso. Portanto, tudo isto tem que ser posto a funcionar de forma como deve ser, mas com a noção de que os investimentos têm que ser feitos. Desse ponto de vista, é um bocadinho uma desilusão ver duas coisas. Primeiro, o que é que o PRR reservou para o Algarve, parece-me menos do que o necessário, e sobretudo perceber que nós estamos com uma incapacidade de mobilização muito grande. Em 2014, portanto, anterior governo foi aprovado um Plano Nacional de Regadio. Em 2018, de acordo com aquilo que foi dito, que se iam investir 500 e tal milhões de euros e que em 2022 tudo estaria feito. Em 2023 disse, olha, afinal é até 2028, porque nem metade do dinheiro tinha sido gasto 40% do dinheiro até 2023. Portanto, a capacidade de execução do que nós próprios aprovamos e para aquilo para que nós próprios temos financiamento, porque esse plano de regadio tinha financiamento, não era tudo dinheiro da Europa, no sentido de ser fundos europeus, mas tinha financiamento dos bancos que na Europa também apoiam o desenvolvimento e, portanto, temos esta capacidade de arranjar problemas em cima de problemas e de não executar o que está previsto executar e de não ter os serviços públicos à altura realmente das necessidades e daquilo que está, eu até diria decidido, e depois aquilo que é decidido hoje, em vez de ser concretizado num ano, é concretizado em 5, em 10, e nós estamos com um país cheio de coisas dessas. Plano rodoviário, ferroviário, por exemplo, cheio de perspectivas, enfim, sempre que se fala, que se olha para ele tem atrasos. O plano de regadio cheio de promessas, sempre que se olha para elas, tudo de pantanas. E, portanto, isto é muito relevante, porque de esquerda à direita, desde a CAP, eu diria mais à direita, a Confederação Nacional da Agricultura, que é mais à esquerda, todos eles dizem que isto de facto não funcionou. E, portanto, que devia funcionar. Aliás, eu dei-me ao cuidado de ler o despacho do Governo que dá o adiamento. E que basicamente é uma resolução do Conselho de Ministros, diz isto muda tudo, isto agora tem outras datas.
Isto agora tem outras datas. Pronto, e há mais algum dinheiro. A verba inicial era 560 milhões, passou para 608, mas não é uma grande diferença se contarmos com a inflação. Uma coisa a acabar em 2022 ou acabar em 2028, ter apenas mais 40 milhões de euros, que é 10%, nem chega a 10%. Não, a inflação já comeu isto. Portanto, vamos ter no final menos do que tínhamos prometido em 2014, 14 anos depois, em 2028, se for concretizado. Eu acho que, desse ponto de vista, a nossa incapacidade de planear e o esquecimento que temos relativamente às áreas rurais é muito grande. Finalmente, muito telegraficamente, acho que mais tarde ou mais cedo também vamos ter que pensar no tipo de agricultura que temos.